Atos capítulo 11, a partir do versículo 1. Peço a você que coloque-se em pé e vamos assim ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 11, a partir do versículo 1, iremos até o versículo 18, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca comi, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem então era eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para mim. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, ó Deus, porque reconhecemos, Pai, nossa finitude, nossa pequenez. Reconhecemos, ó Deus, as nossas imperfeições e sabemos, ó Pai, que não conseguimos, ó Pai, alcançar a perfeição enquanto carne. Mas, ó Deus, reconhecemos que Tu estás conosco, ó Deus, mostrando graça e misericórdia apesar das nossas imperfeições. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor, ó Deus, nos dirige através da Sagrada Escritura, ó Deus, e nós rogamos ao Senhor que nesta noite Tu continues a fazê-lo, Pai, de modo que mediante a exposição da Tua Palavra, ó Deus, possamos refletir a respeito dos princípios eternos que o Senhor já revelou, e assim, ó Deus, que venhamos também a pô-los em prática para a glória do Teu nome. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quantos de nós já não nos deparamos com moradores de rua, pessoas mendigando, solicitando, pedindo às vezes umas moedas, uns trocados? E quantas vezes, irmãos, nós não fomos movidos de íntima compaixão, querendo fazer mais, querendo ir além dos trocados? Quantas vezes lembro-me, irmãos, há bastante tempo atrás, alguns anos atrás, quando fizemos aqui uma encenação, eu trouxe um seminarista, os irmãos mais antigos aí devem lembrar disso, né, vestido de mendigo. Então, depois ele era o pregador. Não sei se os irmãos lembram disso, né? Então, naquela ocasião, muitos dos irmãos se moveram de íntima compaixão no sentido de prover ajuda, de prover apoio àquele homem, querendo fazer mais. Havia pessoas que queriam pegar roupas para doar, havia pessoas que queriam dar comida, levá-lo para tomar um banho. Então, irmãos, nós, com frequência, quando nos deparamos com circunstâncias assim, quando vemos alguém padecendo, nós queremos fazer mais. Quando vemos alguém enfermo, irmãos, nós gostaríamos de poder curá-los. Mas nem sempre
nós podemos ir além, nem sempre podemos fazer mais. Lembro-me de palavras do pastor Tseri, que costumava afirmar que muitas vezes o desejo era de abrir a cabeça das pessoas para colocar o Evangelho. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer mais, nós nos sentimos movidos de tanta compaixão que nós queremos ir além, queremos fazer mais do que podemos. Mas, embora não possamos fazer tudo, a verdade é que sempre podemos fazer mais. Sempre podemos dar mais um passo no sentido do outro. Sempre podemos prover ajuda. Sempre podemos fazer mais na obra do Senhor. E nesta noite, irmãos, eu quero falar com os irmãos, refletir exatamente sobre essa questão, intitulando esse sermão dessa maneira: você pode fazer mais. E nós vamos pensar nisso, irmãos, à luz do texto que nós lemos. Você pode fazer mais. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que você pode fazer mais do que reclamar. Que é isso, pastor? Irmãos, veja, perceba que a notícia da conversão dos gentios, ela chega a Jerusalém, ela chega aos ouvidos dos apóstolos e dos crentes da Judéia, não por intermédio de Pedro. Eles ouviram. O texto diz que eles ouviram. Mas, lendo o texto, logo de início, nós podemos perceber que a mensagem, a comunicação, o relato, não foi completo. Ele estava incompleto, tanto que gerou questionamento. E somente após o relato fidedigno de Pedro, foi que as coisas mudaram, foi que as pessoas se apaziguaram. Mas perceba, irmãos, que de início, de imediato, o que as pessoas fizeram foi reclamar. É provável, irmãos, que os judeus ali de Cesareia, judeus cristãos, eles tivessem visto Pedro entrando na casa de Cornélio, passando alguns dias ali, então souberam também que houve conversões, mas eles eram judeus, embora também fossem cristãos, e para o judeu, entrar na casa de um gentio era uma coisa inimaginável, porque, que dirá comer com ele, porque os gentios tinham uma dieta diferente das dos judeus, dieta esta que incluía inclusive carne de porco, comidas sacrificadas, e os judeus tinham medo de se tornarem cerimonialmente impuros, ou seja, não poderem participar do culto, porque depois que alguém se tornava impuro, irmãos, para se purificar era uma mão de obra tremenda. Eles não queriam passar por isso, não queriam ser mal vistos pela sociedade, mas mesmo sendo cristãos, irmãos, eles traziam consigo essa bagagem, essa cultura. Eles acharam muito estranho que Pedro tivesse comido e permanecido ali com aqueles homens, na casa de Cornélio. E veja bem, ao invés de se alegrarem pela notícia da conversão, eles reclamaram do comportamento de Pedro. Irmãos, quantas vezes nós agimos assim também? Ao invés de nos alegrarmos por algo bom, às vezes nós reclamamos. Mas nós podemos fazer mais do que reclamar. Imagina só, né? Já pensou? O marido nunca elogia a esposa. Aí o marido chega um dia: poxa, meu, hoje você tá lindo, esse cabelo e tal. Aí a mulher fala: até que enfim, né, meu irmão? Brincadeira, não elogia nunca e tal. Ao invés de focar no aspecto benéfico daquilo, reclama. Como nós fazemos isso, irmãos? Com frequência. Há pessoas, irmãos, que reclamam da falta de emprego, mas reclamam também do emprego quando o adquirem. Há pessoas, irmãos, que reclamam, como alguns dizem um ditado popular, reclamam até de dinheiro novo. Os mais antigos talvez se lembrem daquele desenho Lip Hard, que era um leão e uma hiena, e a hiena reclamava o tempo inteiro, né? Ó dia, ó noite, ó azar. Isso só para os mais antigos, tá, irmãos? Mais velhos não, os mais antigos. Eu lembro desse negócio aí, assisti esse desenho direto. Mas enfim, irmãos, muitas vezes nós nos especializamos em reclamar.
nós fazemos como os judeus neste texto, que ao invés de focarmos o aspecto benéfico, o lado bom, nós focamos o lado ruim e reclamamos, e reclamamos, e reclamamos. Irmãos, há quem reclame, por exemplo, e aí as nossas reclamações são contraditórias. Há quem reclame, por exemplo, da falta de membros, sei lá, uma coisa assim. Mas há quem reclame também quando os membros chegam. Poxa, eu queria tanto que tivesse membro. Quando chega, poxa, mas esse daí não, meu. Desse jeito eu não queria. Há quem reclame da ausência de trabalhos evangelísticos. Mas quando tem um trabalho evangelístico, não foi do jeito que eu queria. Irmãos, às vezes nós nos especializamos em reclamar. E aí eu quero chamar a atenção, irmãos, para um aspecto desse texto aqui, que nós vemos, por exemplo, logo no início aqui, nós percebemos a chegada da notícia. Nós vemos que, como falamos, a notícia, ela chegou incompleta. Pedro precisou relatar todo o episódio, e nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós nem queremos ouvir o outro. Começamos a reclamar antes de ouvir, acreditando nas notícias incompletas. Mas só quem pode fornecer a notícia completa e a real intenção do que se fez é quem vivenciou a experiência. Só Pedro pôde relatar o episódio de maneira fidedigna. Ninguém podia fazer isso por ele. Você entrou, mas as pessoas chegaram acusando. Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Chegaram acusando Pedro de ter cometido uma falta grave. Mas, irmãos, nós vemos que Pedro, com sabedoria, ele fez a exposição. Mas quem foi que fez essa pergunta, irmãos? Veja, no versículo 2, o texto diz que quando Pedro subiu para Jerusalém, o texto diz que disputavam com eles que eram da circuncisão. Quem era essa turma? Eles estavam chamando os outros de incircuncisos porque eles eram circuncidados. Eram os circuncidados. Talvez aqui ainda não existisse um partido, um grupo, uma facção daqueles que defendessem a circuncisão, mas esses eram os judeus de nascença. Mas pastor, havia quem seguisse o judaísmo e não fosse circuncidado? Irmãos, nós vemos, por exemplo, aqueles que eram tementes a Deus, mas que não queriam se circuncidar, gostavam do judaísmo, mas não queriam. Era o caso de Cornélio. Então esses que estão condenando a atitude de Pedro estão dizendo: nós somos judeus de nascença, nós somos circuncidados. Agora, esses camaradas aí não são, porque você esteve com eles. O interessante é a distinção que aparece aqui entre apóstolos e irmãos. Já cedo na igreja nós vemos que a liderança chamada de apóstolos e os demais membros chamados de irmãos, uma designação comum para os cristãos. Mas, irmãos, o problema aqui não era a conversão. Isso fica claro no texto. Porque os judeus buscavam fazer discípulos para o judaísmo. Jesus destaca isso em Mateus 23,15, quando ele diz: olha, vocês percorrem o mundo inteiro aí para conseguir um prosélito. Mas o problema, irmãos, era a falta de circuncisão e o comer com os gentios. Aí, irmãos, nós pensamos: poxa, será que às vezes também nós não estamos preocupados com detalhes, com pormenores demais, e esquecemos do principal, que é a conversão? Os gentios se converteram. Que importa, irmãos? Que importa se alguém em outro tempo era traficante, se alguém de repente não se enquadra naquilo que eu gostaria que fosse? O que importa, irmãos, é que eles se convertam. E eles vão se converter quando nós pregarmos o Evangelho. Isso é o mais importante. Não é importante os detalhes. O importante é pregar o Evangelho e verificar que de fato houve conversão. Então veja, às vezes nós estamos tão apegados a questões periféricas que nós esquecemos do principal. Estamos tão preocupados em reclamar de tudo que esquecemos do nosso propósito. Afinal de contas, nós somos uma igreja, somos família. Esquecemos da nossa missão. Nossa missão não é reclamar, nossa missão é pregar.
E às vezes gastamos tempo demais nas reclamações e tempo de menos na pregação. Pedro, ele pregou e agora ele é criticado por ter cumprido o mandato de Deus. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que além de podermos fazer mais, ou seja, de podermos fazer mais do que reclamar, nós também, irmãos, podemos fazer além disso. Você pode fazer mais do que exercer funções no momento do culto. Perceba, irmãos, que na defesa de Pedro, ele relata o ocorrido, a partir do versículo 4, quando o texto diz: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... E ele vai contando tudo o que aconteceu, irmãos. E no versículo 5, nós vamos perceber que Pedro diz que estava orando. Mas nenhuma das atitudes de Pedro nesse texto que ele conta, nenhuma delas aconteceu por ocasião do culto público. Por isso, irmãos, volto a dizer, você pode fazer mais do que exercer funções no momento do culto. Pedro, todas as coisas que acontecem naquele momento não estavam relacionadas com a adoração coletiva, com o culto público. Se você verificar em Atos capítulo 10, versículo 9, você verá que no momento em que Deus dá uma visão a Pedro, que fala ao coração de Pedro, ele subira ao terraço, ele estava sozinho e estava orando. Não era um momento de culto da igreja, ele estava orando. E aí eu faço uma pergunta. Além dos momentos que oramos aqui, você ora na sua casa? É importante refletirmos, porque você pode fazer mais do que faz aqui. Você ora na sua casa. É importante dedicarmos momentos de oração também. Veja, Pedro lhe relata que quando estava orando, ele teve uma visão. E a visão nós bem conhecemos porque já tratamos de Atos capítulo 10. Mas ele viu ali uma série de animais num lençol que descia do céu, mostrando que aquilo provinha de Deus. Mas o interessante, irmãos, para a gente ressaltar aqui, é que o fato de nós orarmos não significa que nós vamos ter visões. Você vai orar em casa, vai orar no terraço. Então eu vou orar no terraço, igual Pedro, que eu quero ter uma visão também. Eu vou pedir a Deus que me envie visões e revelações. Irmãos, Pedro não orou pedindo visão, Pedro não orou pedindo revelação. É bem verdade que Pedro e também os outros apóstolos, Paulo, nós vemos uma vasta atividade literária dos apóstolos. Os outros apóstolos, eles receberam a revelação do Senhor, que é a palavra de Deus. Mas não é porque você vai orar que você vai ter uma visão. Na verdade, a revelação já foi feita, é a Sagrada Escritura. Mas tenha certeza que Deus vai falar no seu coração. E esse é o ponto. Irmãos, o texto é narrativo, o texto não está estabelecendo uma regra para a gente, não está estabelecendo uma norma, mas nós vemos aqui, irmãos, princípios presentes nesse texto, nessa manifestação de Deus. Deus falou a Pedro através daquela visão, mostrando a Pedro que ele não deveria fazer acepção de pessoas, ele não deveria considerar imundo alguém que comia daquilo que ele não comia. Ele poderia entrar na casa dos gentios, porque a barreira não existia mais. Deus mostra para Pedro que ele estava jogando por terra aquela lei cerimonial, aquela dieta que foi passada para eles. Falou, olha, não há mais barreiras, não há mais impedimento. Então, de acordo com o texto, nós vemos que Deus, após as várias vezes em que aquela visão acontece, o momento em que Deus fala ao coração de Pedro, nós vemos que os homens enviados por Cornélio aparecem ali, e Pedro destaca no versículo 12, que o Espírito Santo falou com ele que fosse ter com aqueles irmãos, e que ele ouvisse. Então, irmãos, eles contaram o que acontecera com Cornélio. Então Pedro obedeceu aquilo que o Senhor havia mandado. O que o Senhor mandou Pedro fazer? Mandou Pedro evangelizar. O que o Senhor nos mandou fazer? Nos mandou evangelizar.
Logo, irmãos, nós podemos fazer mais do que exercer funções no momento do culto. Na verdade, nós temos que fazer mais. Nós temos que proclamar o Evangelho, temos que falar do amor de Deus para essas pessoas, porque, veja, irmãos, quando nós avançamos no texto, nós vemos que o propósito de Deus aqui era a salvação da família de Cornélio. Veja no versículo 14, o qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. O relato dos que foram buscar Pedro a respeito do que o anjo falara a Cornélio. O propósito era a salvação, e no versículo 15, Pedro destaca que chegando lá na casa de Cornélio, quando começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. É claro, irmãos, que Pedro não está sendo aqui literal, né? Ele abriu a boca e já não foi assim, porque nós conhecemos o relato do capítulo 10. Se o irmão voltar no capítulo 10 e verificar a partir do versículo 34, o irmão vai ver o sermão de Pedro, que se estende até o versículo 44. E só no versículo 44 é que aqueles homens eles se tornam a habitação do Espírito Santo. Mas perceba, foi mediante a pregação do Evangelho. Não há como alguém se converter sem o Evangelho, irmãos. Então, quem vai pregar o Evangelho? Assistimos uma encenação que destacou essa necessidade. E a própria Bíblia fala sobre isso. Romanos 10, nós citamos com muita frequência, a partir do versículo 13, quando diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa responsabilidade da pregação, irmãos, da evangelização, cabe a cada um de nós. É responsabilidade nossa. Não podemos transferir isso. E às vezes, irmãos, vemos em diversas igrejas, vemos às vezes as pessoas engajadas em disputas pelo exercício de funções no contexto do culto, mas dificilmente vemos disputas pela evangelização, pela proclamação do Evangelho. Dificilmente vemos disputas pelas orações. Nesse período de férias visitamos outras igrejas e vemos esse mesmo cenário na maioria das igrejas. Houve reclamações, né? Pessoas falando, poxa, hoje em dia as pessoas não querem mais saber de culto de oração. É difícil, né, nós termos o interesse. Porque na verdade, irmãos, há tanta coisa para roubar nossa atenção. Tanta coisa para impedir-nos de seguirmos à frente. Podemos fazer mais, mas muitas vezes, irmãos, empregamos toda a nossa força, todo o nosso vigor em outras coisas, mas não naquilo que o Senhor nos mandou. E sobram justificativos, irmãos, porque somos bons nisso. O homem está sempre tentando se justificar, mas não há como. Devemos reconhecer onde falhamos e daí rogarmos ao Senhor para que Ele possa nos mover no sentido daquilo que podemos e devemos fazer. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, o Espírito Santo atua nos corações. Veja, foi mediante a pregação do Evangelho que aquelas pessoas, elas se converteram. Foi mediante a pregação do Evangelho que o Espírito Santo agiu sobre a vida delas. Creia, se você pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai falar aos corações. É claro que alguém pode endurecer-se diante da pregação, porém, nós não podemos nos endurecer diante do mandado de Jesus Cristo. É mediante a pregação do Evangelho que surgem as novas criaturas. E perceba também, irmãos, que no relato de Pedro deixa bem claro que o que ele estava fazendo era o cumprimento da ordem do Senhor. E que essa ordem, irmãos, a evangelização de Cornélio, bem como os da sua família, isso foi iniciativa de Deus. Iniciativa de Deus. Veja, então, ele não foi comer com gentios ou ficar com gentios porque ele quis. Ele foi porque era a iniciativa de Deus.
Deus, ele tomou a iniciativa enviando Jesus Cristo para nos salvar. E agora, após a ascensão de Cristo, nós que ficamos, irmãos, nós precisamos também tomar a iniciativa de cumprir o mandato de Jesus Cristo e irmos e evangelizarmos. Falando no nosso trabalho, falando com os nossos vizinhos, falando do Evangelho. E não somente convidar para a igreja, mas falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas se convertam de verdade. E fazemos isso também como igreja, irmãos, nos momentos de mobilização evangelística. Por que não? Por que não podemos fazer isso? Porque é difícil? Não, irmãos. Não, eu só vou fazer no meu trabalho. Não, faço no meu trabalho, faço na vizinhança, onde quer que eu esteja, irmãos, onde quer que estejamos, temos de ser instrumentos nas mãos de Deus. E se estamos congregados aqui, devemos unir, somar forças para proclamar o Evangelho nesta localidade. Do contrário, como podemos esperar conversões? Como ouvirão, se não há quem pregue? O interessante nesse texto, irmãos, é que, diante dos episódios que se desenrolavam, Pedro, ele se recorda das palavras de Jesus. E, recordando-se das palavras de Jesus, ele entende que aquilo que aconteceu com os gentios foi o mesmo que havia acontecido com ele e com os demais apóstolos. Por isso, irmãos, a palavra de Jesus foi: João certamente batizou com água, mas vós, a igreja, sereis batizados com o Espírito Santo e não com fogo. Esse não com fogo tem no texto? Não, não tem no texto, mas não tem com fogo. Jesus falou: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Quando João Batista fala, irmãos, ele fala para um grupo misto. Quando Jesus fala antes da sua ascensão, ele fala para os crentes. E o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é para os crentes. Aquele que crê se torna a habitação do Espírito Santo e é revestido de poder. Os que não creem, esses sim, para esses é o batismo com fogo. Porque fogo na Bíblia é condenação, é juízo. Não podemos entender de outra maneira, senão estaremos na contramão da Sagrada Escritura. Mas, irmãos, é importante que nos preocupemos e entendamos que o culto coletivo, o culto público, ele não é o resumo da vida cristã. A vida cristã é mais do que esses momentos que aqui estamos. A vida cristã, irmãos, ela ultrapassa os limites do tempo. Vida cristã, irmãos, envolve tudo o que fazemos. Nós não podemos atravessar aquela porta e nos desconectarmos de Deus, de Cristo ou de Sua palavra. Na verdade, nos mantemos conectados onde quer que estejamos. E tudo o que fazemos, como falamos pela manhã, inclusive o voto, é dirigido pelos valores e princípios que Deus já revelou na Sua palavra, os quais, irmãos, Deus vai trabalhando e moldando a nossa vida a partir deles. Então não podemos agir diferente. Você pode fazer mais. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, além de poder fazer mais do que reclamar, além de poder fazer mais do que exercer uma função no momento do culto, você pode fazer mais do que apenas ouvir. Perceba que no final do texto, após Pedro reconhecer que aqueles homens, eles tinham recebido o mesmo dom, no versículo 17, o mesmo dom que eles em Atos 2, o texto chega ao seu desfecho, nos informando no versículo 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Irmãos, perceba, até mesmo, tantas pessoas que estavam na casa de Cornélio, que agora pertencem ao relato de Pedro, e como também as pessoas que estavam ouvindo o relato, os dois grupos fizeram alguma coisa. Eles não somente ouviram. A Bíblia diz em Tiago 1:22 que nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim cumpridores da palavra. Então, irmãos, não podemos somente ouvir, é necessário fazer alguma coisa.
O grande problema, irmãos, é que às vezes estamos ouvindo há muito tempo, e a tendência, quando nós ouvimos a mesma coisa ao longo de muito tempo, é nós nos acomodarmos e nos entorpecermos. Lembro-me que certa vez, um rapaz envolvido na área da música, ele compartilhou que se nós ouvirmos uma mesma música mais de 57 vezes, nós acabamos nos desconectando na hora de cantá-la e não prestamos mais atenção na música. E a coisa vai no automático, nós nem mais sabemos o que estamos cantando. Nem percebemos, simplesmente a coisa flui. Um exemplo disso, Quem já parou para prestar atenção na letra do hino nacional? A gente canta assim, meu irmão. Às vezes a gente nem sabe o que está falando. Falei um negócio de clava forte, esse negócio aí, sei lá, lábaro que ostenta estrelado. A gente não sabe nem mais o que está falando. Isso acontece com muitas canções, às vezes que entoamos no contexto da igreja. Às vezes, irmãos, estamos ouvindo a mesma coisa e vamos nos acomodando. Mas veja no texto, aquelas pessoas que aparentemente se mostraram endurecidas, bravas, por conta do fato de Pedro ter adentrado o lar de gentios, essas mesmas pessoas voltaram atrás. O texto diz que elas se apaziguaram. O texto diz que eles glorificaram a Deus. Veja, as pessoas na casa de Cornélio também fizeram alguma coisa diante daquilo que ouviram, se renderam aos pés do Senhor. Então é importante nós pensarmos o que temos feito diante do que temos ouvido. Será que passou tanto tempo de modo que a palavra de Deus não corta mais os nossos corações? Irmãos, isso não pode acontecer. A palavra de Deus não pode parar de picar, furar, cortar o nosso coração, como diz em Atos 2,37, quando a Bíblia diz que aqueles que ouviram o sermão de Pedro se compungiram. E o termo grego ali empregado, irmãos, dá essa ideia de cortar, de picar, de furar. Irmãos, e quando nós nos convertemos, nossos corações foram cortados, foram picados, irmãos, e nós sentimos Deus falando ao nosso coração, mas às vezes o tempo passa, irmãos, e nós ficamos atônitos, nós não queremos, às vezes ficamos entorpecidos, irmãos, e lamentavelmente às vezes é necessário ouvir uma palavra de Jesus, como em Apocalipse capítulo 2, falando à igreja de Éfeso, no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. É importante que a palavra de Deus nos incomode, nos confronte, que sejamos, irmãos, motivados a mudar por conta daquilo que ouvimos. Afinal de contas, é a santa palavra de Deus. Mas às vezes o tempo passa, irmãos, e perdemos o foco de quem somos, do que devemos fazer. E às vezes, irmãos, nos deparamos nos digladiando uns contra os outros, esquecendo do propósito, irmãos, esquecendo que não somos inimigos, mas somos uma família, esquecendo de quem nos resgatou, esquecendo que Cristo morreu por nós. Como falamos, às vezes nos deparamos, irmãos, como especialistas em reclamação. E eu penso muitas vezes, irmãos, falo com Bianca, às vezes, poxa, será que quando envelhecer, será que vou ficar como alguns, rabugento, reclamão? E eu viro para a Bianca e penso, olha, se acontecer isso comigo, chama a minha atenção. Deixa eu ficar assim, não me lembra como isso era ruim. E é importante, irmãos, que nós tenhamos essa visão. O que temos feito diante do que ouvimos? Às vezes, irmãos, o que ouvimos é sempre para outra pessoa, nunca é para nós, não, é para o fulano e tal. Irmãos, é sempre para nós. Quando nos deparamos com a Bíblia, é sempre Deus falando ao nosso coração, falando ao meu coração, falando ao seu coração, e nós precisamos refletir. E veja, irmãos, essas pessoas desse texto que confrontaram Pedro, eles eram cristãos, mas eles erraram, tanto que no final, veja, eles voltaram atrás, se apaziguaram.
não ficaram contra o seu irmão, eles entenderam que, assim como o texto disse no início, que eles eram irmãos, agora os gentios também eram irmãos. Então, veja, o texto começa com um conflito, mas ele termina com um momento de contrição, de arrependimento, de alegria na presença do Senhor. Portanto, irmãos, também nós precisamos reagir. Não podemos apenas ficar ouvindo como se nada fosse. Temos de fazer alguma coisa. Talvez voltar ao primeiro amor. Talvez ir ao encontro de Deus. Como assim, pastor? Através da sua palavra, da oração, entender a importância de tudo o que fazemos. Irmãos, nós não somos uma associação, um clube. Não estamos preocupados com eventos, apresentações, entretenimento. Nós estamos preocupados, irmãos, com a obra do Senhor e com a sua santa palavra. Às vezes também, irmãos, há pessoas que são amigas do Evangelho, nunca se converteram. Talvez porque estejam ouvindo a mesma coisa há muito tempo. Mas, da mesma forma, veja no texto, há um relato de pessoas que ouviram e se renderam aos pés de Cristo. Há um relato de pessoas que já haviam se convertido, mas se arrependeram por conta de suas atitudes e glorificaram ao Senhor. É também necessário fazer alguma coisa. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão ali após a descida do Espírito Santo, ao terminar a pregação, os ouvintes questionaram: o que faremos? Porque é necessário fazer alguma coisa. É necessário se arrepender e crer no Evangelho. Do contrário, não há salvação. Não há meio termo. Ah não, mas se eu andar direitinho não garante a salvação para ninguém. A salvação, queridos, é só por meio de Jesus Cristo. Somente pela graça, por meio da fé. Não há outro caminho. É necessário se arrepender e crer. Por isso eu volto a dizer, você pode fazer mais do que apenas ouvir. Você pode compreender onde tem falhado e mudar. Você pode parar de reclamar, porque veja bem, Jesus, irmãos, Jesus, ele contemplou a nossa condição de pecadores, miseráveis, afastados de Deus, e Jesus não gastou tempo reclamando de nós, mas ao contrário, ele veio e se entregou por nós. Jesus não gastou tempo apenas anunciando o Evangelho ou fazendo algo por ocasião das reuniões na sinagoga ou no templo. Jesus, onde estava, fosse no caminho, fosse numa residência, ele estava anunciando o reino de Deus. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais do que apenas ouvir. Você pode pregar o Evangelho, mas você que não se rendeu aos pés de Cristo, você pode se render aos pés de Cristo nessa noite. Pode fazer mais. E às vezes queremos apenas ouvir e ouvir e ouvir, mas chega um momento, irmãos, que precisamos reagir. Precisamos fazer algo mais, e você pode fazer mais. Por isso, eu quero convidar você que ainda não se rendeu aos pés de Cristo. Vem aqui à frente, vamos orar. Se você deseja entregar sua vida para Cristo, vem aqui e vamos orar, vamos louvar ao Senhor por mais uma alma que se rende aos pés de Cristo. Vem aqui e vamos juntos dar graças a Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. Alguém que deseja se render aos pés de Cristo, vem aqui e vamos estar orando. Vamos glorificar ao Senhor, tal como aqueles irmãos fizeram. Faça como as pessoas na casa de Cornélio. Não apenas ouça, se renda aos pés de Jesus. Ouvir é bom, assistir é bom, mas melhor ainda é se render aos pés de Jesus. Você pode fazer mais do que apenas reclamar, mais do que exercer funções no momento do culto.
mais do que apenas ouvir. Então, se você ouviu, quero te convidar a fazer mais. Quero te convidar a se render aos pés de Cristo, e você que já é crente, a também fazer mais no reino de Deus. Fazer mais para Jesus. Fazer mais entendendo, irmãos, que nós fazemos pouco. Porque muitas vezes estamos mais preocupados com outros detalhes, tal como no princípio do texto, do que com aquilo que realmente é importante. Você pode fazer mais. Nós vamos orar, vamos dar graças a Deus e pedir que o Senhor continue a nos dirigir, a falar aos nossos corações, e que o Senhor nos mova nesse sentido para que façamos mais. Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, pelo teu grande amor, te glorificamos, ó Deus, pela tua bondade imensa, pois o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos guia. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra, pela oportunidade de reflexão. Continua a nos conduzir, Pai, em tudo que havemos de fazer, para que também, ó Deus, no exercício da comunhão, glorifiquemos o teu nome. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus.